Né? 6 jogos seguidos fora do Vasco. Porque tem um jogo que vendeu o mando pra Brasília, né? Vai jogar com o Palmeiras fora de casa, vai jogar em Brasília, né? Verdade. E aí? Ó, eu vou pedir pra nossa produção colocar não só esses 6 jogos fora, mas jogar o Google aí rapidinho e próximos jogos do Vasco. Porque apesar do Vasco ter 6 jogos fora, na próxima sequência, podemos dizer assim, antes da parada pro Mundial, o Vasco vai ter 5 jogos no Rio de Janeiro. 5 no Rio, né? 5 jogos no Rio de Janeiro e um fora contra o São Paulo, que é justamente o último jogo, se eu não me engano, no dia 12 de junho, que acontece no Morumbi. Então, assim, cara, vai ser uma sequência muito pesada pro Carille, principalmente porque nessa sequência tem Copa do Brasil, o Operário, além também da Copa Sul-Americana. Então pode ser que o Vasco ou se complique ou se mantenha vivo. E no final das contas, eu acho que essas competições vão acabar pesando muito para a avaliação do trabalho do Carille. Tanto a Copa Sul-Americana, que o Vasco ainda pega o Melgar e pega também o Puerto Cabede, quanto o Lanús, claro, é na Argentina, quanto também a partida contra o Operário, o jogo de ida. Depois que a gente colocar aí até os jogos do Vasco, vocês vão perceber que o Vasco vai jogar em São Januário contra o Melgar, vai jogar contra o Operário em São Januário também. Vão ter vários jogos em São Januário no Campeonato Brasileiro e tem um jogo contra o Fluminense que vai ser no Maracanã 50-50. Então, teoricamente, será uma sequência positiva. Agora, se o Carille chega até lá ou não, cara, eu cravo pra você, Ilan, vai depender exclusivamente dos resultados. Porque se os resultados não vierem, a chance dele cair acaba sendo grande também. Em suma, assim, né? Então, o Carille tá dentro da boca do leão. Exato. É tipo isso, né? Exato. Ele vai ter que fazer um carinho no leão, pro leão não fechar a boca. São 6 possibilidades. Não sei se ele cai com uma derrota, né? Mas com 2 seguidas cai, né? Acho que sim. Então, assim, ele não vai poder perder 2 jogos seguidos, não. Né? E são 6 jogos fora do Rio de Janeiro. Pega o Cruzeiro. Tem aí, bota aí na tela pra gente ver a sequência. Os jogos do Vasco, bota aí. Puxa aí no Google aí pra gente ver a sequência do Vasco. Próximo jogo do Vasco. Mas são 6 jogos seguidos. Primeiro contra o Cruzeiro, agora em Uberlândia, né? Exato, no Parque do Sabiá. E é um jogo também que, podemos dizer assim, tira um pouco o Cruzeiro da zona de conforto, né? Porque o Cruzeiro não vai jogar no Mineirão. Então é um jogo que iguala um pouco as chances. O Cruzeiro tá longe de estar vivendo uma boa fase, digamos assim, apesar de ter feito bons jogos com o Leonardo Jardim nesse Campeonato Brasileiro. Esse é o perigo, né? Perder de um time que vem em frangalhos assim. Já começa a ficar ruim pra ele. É um problema, mas eu acho tá melhorando, o Cruzeiro tá melhorando. O objetivo do Vasco é pontuar lá fora de casa, não pode perder, não pode pensar em perder. Claro que vai ser uma tragédia, Pedrosa, se perder? Não, mas assim, olha aí, ó. Cruzeiro, Operário, Vasco e Palmeiras no Mané Garrincha e Puerto Cabede, Vasco da Gama. Se a gente fosse fazer aqui uma projeção... O que você assina aqui? Quantos pontos você assina aí? Eu assino um empate contra o Cruzeiro. Eu busco uma vitória contra o Operário. Acho que o Vasco tem que ganhar do Operário nesse primeiro jogo da Copa do Brasil. Por investimento, por ser uma equipe grande, por ser uma equipe que tem que se impor contra adversários menores. Fora que é a Copa do Brasil. Derrota contra o Palmeiras e vitória contra o Puerto Cabede. Derrota? Derrota. Eu não vejo o Vasco. O Palmeiras vai ganhar tudo esse ano, né? Tá com pinta? Não, mas, cara, o jogo é meio a meio, é no Mané Garrincha. Então, assim, em condições normais, a equipe do Palmeiras é muito melhor do que a do Vasco da Gama. O Vasco já tem uma dificuldade enorme contra o Palmeiras, então eu não vejo o Vasco vencendo o Palmeiras. Por que o Vasco perde pro Palmeiras e quando enfrenta o Flamengo você fala, não, o Vasco vai ganhar ou vai empatar? Maracanã é diferente do Mané Garrincha, por exemplo. Entendeu? Então você considera o Palmeiras mais time do que o Flamengo, muito mais time que o Flamengo? Não. Eu acho que o Palmeiras está vivendo um momento melhor do que o do Flamengo. A Libertadores e o Campeonato Brasileiro dizem isso. Aí continua isso aí, ó. Continua a sequência. Mais 2 jogos ainda fora do Rio. Depois Vitória. daqueles 4 que você falou. Pelo menos não perder. Perde. Que perde. Pelo menos não perder lá no Barradão. Empatar contra o Lanús. Perde. Vencer o Fortaleza. Ganha. Vencer de novo o Operário. Aí pode passar para a próxima página. Mas depois são mais 5 jogos. Aí são 5 jogos em casa, né? Aí Fluminense, Melgar... Aí vai chegar o ressuscita morto. Aí, amigo. E aí, se chegar cara, mortinho lá, dependendo de um resultado, meu amigo, pode contar com ele. Lembrando que tem o fator desempenho também, né? Toma 3-0 do Cruzeiro no domingo. O negócio fica ruim pro Carille. Fica ruim, entendeu? Porque uma coisa é você perder. Outra coisa é você ser massacrado. O Vasco não pode ser massacrado por nenhum time. Em suma, ele vai andar na corda bamba esse trajeto inteiro. Até esse momento aí contra o Fortaleza, ele vai estar na corda bamba. Não sei que ele encaixa aí 3, 4 vitórias seguidas, né? Ele ganha um respiro, ganha do Palmeiras, sei lá. Lá. Aconteceu um aí negócio pega desse, o Fluminense no Maracanã,
Melgar em São Januário, Bragantino em São Januário e viaja para pegar o São Paulo e aí para pro Super Mundial. Só volta no próximo... Mas tá faltando 2 jogos ali, né? São 5 em casa, né? Antes de enfrentar o São Paulo. Ali, ó, é Bragantino, Melgar, Fluminense no Rio de Janeiro, Sim. Operário e Ah, Fortaleza. são aqueles 2 ali. Sim. Tá na página anterior. Então, assim, a próxima sequência de 6 é ruim? É ruim, é péssima. Mas finaliza essa metade da temporada com uma grande sequência no Rio. Então, se você vai ter 5 jogos em 6 dentro do Rio de Janeiro, você tem que ganhar 4 pelo menos. Essa Ô, que é a verdade. Raíza, esses próximos 6 jogos do Vasco aí, vou botar pra votação. O Carille chega no 7º vivo, chega pra essa sequência de 5 em casa vivo. Eu já vou votar antes, tá? Eu acho que o Carille não chega depois desses 6 jogos técnico do Vasco. Eu acho que ele não será o técnico Eu acho do que não Vasco. chega também, não. Quando começar Eu os acho que não 5 chega no também. Rio, eu acho que ele já não será mais o técnico do Vasco. Você acha também não, Raíza? Eu acho que não chega também. Eu acho que não chega também, não. São jogos difíceis, né, que o Vasco tem pela frente. O Vasco é um time muito instável. Ainda não consegui ver, pelo menos, o mínimo de regularidade do Vasco. A Carille até falou numa entrevista coletiva que prefere um time nota 6 do que um time nota 9 e um time nota 4. A verdade é que essa nota 9 do Vasco eu não vi uma atuação nota 9 do Vasco desde então, né? Esse ano, acho que eu não vi uma atuação nota 9 do Vasco. Pedrosa pode falar melhor sobre Concordo. isso, se ele viu alguma atuação nota Não, 9, eu a não melhor vi. atuação do Vasco foi contra o Flamengo, Raíza. Pelo nível de dificuldade Verdade. do adversário. Entendeu? Eu acho que foi a melhor Exatamente, atuação. Eu acho que vai ter muita dificuldade contra o Cruzeiro lá, vai ter muita dificuldade contra o Lanús. Eu acho que perde do Lanús, por exemplo. Menos. E aí tem do Palmeiras também, acho que não ganha do Palmeiras. Então, não sei nem se chega para o jogo contra o Puerto Cabello, né? Que é, teoricamente, mais tranquilo. Tem o Operário ali, que também é um jogo chato, porque eu concordo com o Pedrosa, acho que o Vasco tem obrigação de ganhar, mas esse jogo lá é fora. E eu vejo muito o Vasco quando joga com adversários assim, não consegue encaixar muito bem o jogo, talvez se sinta muito pressionado e isso acabe atrapalhando, muito pressionado a mandar na partida, a vencer, a desempenhar bem, isso acaba atrapalhando um trabalho que não é um bom trabalho até aqui. Então eu acho que eu não sei nem se o Vasco chega vivo, se o Carille, perdão, chega vivo até o jogo contra o Porto Cabello, tá? Mas acho que nessa sequência aí vai ficar difícil para ele. Vai chegar ou não vai, ô Pedrosa? A tua opinião é a mais qualificada. Eu acho que não chega ao fim dos 6 jogos empregado. A Raíza também acha que não. E eu nem opinei quando ele vai cair. Concordo com a Raíza. Não sei se ele chega no 6º ou no 5º. Ele pode cair daqui a 2 rodadas, né? Eu acho que se ele tomar um pau do Cruzeiro lá, dependendo da derrota, já não sei se ele vai chegar no 2º jogo. É esse que é o ponto. Tem essa questão se aí. toma uma pancada bem dada, como foi, por exemplo, o Cruzeiro e Bahia. 3-0 Cruzeiro. Amigo, a chance dele cair é muito grande. É muito grande. Muito, Já sinceramente. agora, no fim de semana, né? Exato, porque a diretoria, isso é informação, ela não tá avaliando só o que tá acontecendo com o resultado. Seria muito fácil. Porque em resultado, gente, se a gente for avaliar a temporada do Fábio Carille em resultado, é uma temporada dentro de tudo que se esperava do Vasco. O Vasco é um time de meio de tabela, o Vasco passou da primeira e da segunda fase da Copa do Brasil, o Vasco tá ali com 5 pontos na Copa Sul-Americana, empatado com o líder, tendo condições de se classificar. O Vasco chegou às semifinais do Campeonato Carioca e foi eliminado pro Flamengo, que ninguém esperava que fosse ao contrário. Então, assim, letra fria, vamos pegar o caderninho dos resultados. O Vasco tá com 7 pontos no Campeonato Brasileiro, tá ali na 8ª colocação. No caderninho dos resultados, tá ok, tá dentro do que se espera. A questão é o quanto esse time tá evoluindo ou não. Então, assim, já são quase 5 meses de trabalho e ele tem que mostrar mais futebol. Ele tem que ser pelo menos uma equipe consistente defensivamente para que ele se proteja. Porque enquanto o Vasco, se ele é um técnico defensivo, enquanto o Vasco toma gol, como toma, a torta e a direita, apesar de não ter tomado nos 2 últimos jogos, cara, o trabalho dele não vai ser protegido sob aspecto nenhum. Então, assim, tomou uma pancada do Cruzeiro, aí eu te falo, muito provavelmente ele vai ser demitido. Agora, perdeu de 2-1, o Vasco jogando bem, o Vasco tentando criar oportunidade, com fatalidade do jogo, ele vai continuar. Ele vai continuar. É fato. Porque, e só para finalizar, em questão de informação também, do Gabigol, hein? o grande medo da diretoria hoje, além de não entender que é o momento para demitir, quem vem? Quem vem? Quer que eu te dê uma lista? Não, Tem uma lista.